Abra seu coração. É hora de ouvir Jesus falar. A Igreja Evangélica Batista Imbi, 19 anos, passou a semana inteira falando de um tema muito importante, né? Uma igreja edificada em Cristo. E ela resulta em transformação de vidas, restaurando vidas. E o texto áureo está justamente na confissão de Pedro. Pedro, ele fez uma confissão. No capítulo 16 de Mateus, há um registro em Marcos, há um registro em Lucas e até em João, os 4 evangelhos dessa confissão do apóstolo Pedro. Ela é presente ou está presente nos evangelhos. Nos 4, você pode encontrar Pedro fazendo uma confissão, na verdade uma revelação. E eu quero trazer nesse momento uma mensagem, uma reflexão sobre essa expressão de Pedro, Petrina, de Pedro, o que ele faz diante do Senhor. E Jesus Cristo revela que não foi nem a carne, nem o sangue. O Pedro impulsivo, o Pedro que se notabilizava por suas ações, às vezes imediatista, ele também é o Pedro que foi usado por Deus, andando sobre as águas. Pedro usado por Deus, quando diz a revelação que ele é o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus vivo. No capítulo 16, a partir do versículo de número 13, tem a revelação do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, querido ouvinte, esta mensagem do Cristo para nossas vidas e que traz edificação. Eu fico pensando, essa igreja, uma igreja do novo milênio, desse milênio, a igreja primitiva, a igreja do Cristo ressuscitado.
É em Mateus 18 que tem essa declaração, texto áureo, quando Jesus disse: eu te digo, Pedro, estou dizendo a você, Pedro, tu és Pedro. E eu fico pensando, irmãos, nessa mensagem, onde o centro não é o homem, onde o centro dessa igreja não é um apóstolo, onde o centro dessa igreja não é um discípulo, um pastor, ou quem quer que seja, a nomenclatura, o nome que queira dar. Não. O centro da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Pedro é Pedro, Paulo é Paulo. Mas aqui o texto diz que Jesus Cristo, ele afirmando: tu és Pedro. E uma pergunta se faz necessária quando nos debruçamos nesse texto: quem é a pedra mencionada aqui pelo Cristo? Ele fala de Pedro ou ele fala dele mesmo, o Senhor Jesus Cristo? Quem é? É Pedro que é a pedra? É importante a gente verificar, porque hoje, infelizmente, muitos parece que são ou querem ser o centro das atenções. A pedra fundamental, quem é? Quem é esta pedra mencionada no Evangelho? Vem nesse texto de Mateus 18, 16, 18, quando Jesus Cristo diz: eu te digo, tu és Pedro. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Esta declaração de Cristo sobre esta pedra tem sido interpretada ao longo dos anos, décadas, milênios, de várias interpretações, de várias formas. Uns chegam a dizer que a pedra simbolizando Pedro, a pedra simbolizando a fé de Pedro, que demonstrou em Cristo, a pedra simbolizando o Cristo. Nós podemos chegar, olhando o texto, examinando com cuidado, uma conclusão inequívoca, quando pesquisamos à luz da palavra, que a palavra de Deus é quem traz a verdade. O assunto aqui que é apresentado, a proposta, o próprio Pedro, jamais ele quis se referir a si mesmo. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, que é a pedra angular. No capítulo de número 2, da primeira carta de Pedro, eu queria ler para você. E se você tiver a Bíblia, você pode até também nos acompanhar. A primeira carta de Pedro, e aqui eu vou ler para você na íntegra, como o texto apresenta. No capítulo de número 2, muito bem, preste atenção, versículos 4 a 8. Quando o apóstolo Pedro, escrevendo esta carta, ele diz: e chegando-se para ele, Jesus Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê jamais será confundido. E assim para vós, os que credes, é pedra preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a pedra principal da esquina. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor usou várias vezes esse símbolo da pedra, referindo-se a si mesmo. Está lá em Mateus 21, 42, em Lucas. Em outras partes da Bíblia encontramos diversas passagens que relacionam a pedra principal. É um termo específico de Deus referindo-se a si mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. O profeta messiânico, o profeta Isaías, fala da grande pedra, da rocha em terra sedenta, e da pedra preciosa angular, solidamente assentada. Em 1 Coríntios 10:4, Paulo diz que a pedra é Cristo, Jesus Cristo, a nossa única esperança. E Jesus Cristo se referiu à pedra como sendo a sua palavra.
ao qual é o único alicerce seguro para os homens. Quem não conhece o Sermão da Montanha, uma casa que ela é construída sobre a rocha, é uma casa que está em Cristo, é a casa que é construída na palavra viva do Deus vivo. E Paulo, queridos ouvintes, claramente ele afirma que Jesus Cristo é o único fundamento da igreja, na sua primeira carta aos Coríntios 3:11. Pedro também diz que Cristo é o fundamento principal, a rocha sobre o qual construímos o templo espiritual de pedras vivas ou tijolo, lá em Efésios e também na sua primeira carta. Quando Pedro diz, ele fez a sua declaração de fé e fez em nome de todos os demais discípulos e apóstolos, pois a pergunta havia sido feita ao grupo. Nenhum dos discípulos jamais entendeu que Jesus Cristo estava concedendo a Pedro uma distinção especial entre eles. Não diz isso o Evangelho. Tanto é que continuava discutindo sobre quem seria o maioral entre eles. Caso Jesus Cristo tivesse dado a Pedro uma posição privilegiada de liderança, não haveria mais motivo para tanta discussão. Os escritores estudiosos do Antigo e do Novo Testamento jamais fizeram menção de qualquer autoridade revestida sobre Pedro. Muito pelo contrário, pois em várias ocasiões Pedro foi publicamente advertido por eles. Os chamados pais da igreja patrística, como Agostinho, Crisóstomo, jamais aceitaram a ideia de Pedro como sendo o chefe supremo da igreja. Nunca, em tempo algum, as escrituras falam sobre isso. O historiador Eusébio cita uma declaração de Clemente de Alexandria, na qual ele afirma que o concílio de Jerusalém, Pedro, Tiago e João não disputavam pela supremacia da igreja, mas que escolheram Tiago, justo, para ser o líder entre eles. Leia Atos capítulo 15. Então, queridos ouvintes, esse texto foi trabalhado tanto durante a semana, lá na EBT, como então se deve interpretar essa passagem? Existe na linguagem grega, existe dois termos para pedra. Petra, que significa uma enorme massa de rocha, a qual, além de ser grande, é fixa ou imóvel. Mas segundo, tem Petrus, que significa uma pedra pequena ou um pedregulho. Assim podemos dizer que Cristo se dirigiu a Pedro desta forma: Petrus, Pedrinho, e sobre esta pedra, rocha, se referindo a si mesmo, eu construirei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer. A igreja de Cristo, ela avança, ela é poderosa, é a presença do Deus vivo, é o Shekinah, é salvação, é renovação, é poder do Espírito Santo na vida da igreja. Aleluia! Bendito para sempre seja o nome do Senhor. E no final do Sermão da Montanha, Jesus Cristo, ele diz que um homem sábio constrói sua casa na rocha. E essa rocha, querido ouvinte, é Jesus Cristo. Aleluia! Nunca foi, jamais será construída sobre Pedro, porque se não afundava como Pedro afundou, se não negava como Pedro negou, era uma igreja covarde, mas é fundada no maior nome que está acima de todo nome, é Jesus Cristo, a nossa única esperança. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa mensagem é muito forte. A igreja é a igreja da fé, da palavra, não é no homem. Pedro não fecha nem abre nada, é tudo feito no nome de Jesus Cristo. A Bíblia não exalta o homem, exaltado, glorificado para todo sempre é o nome de Jesus Cristo. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. É Jesus Cristo que cresce, é ele que faz a obra, ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Aleluia! E quem crê nele não se apresse. Não se apresse, porque quem te prometeu é fiel. Não se apresse, porque Jesus Cristo, ele não esquece os seus. Não se apresse, porque ele diz: eu estou presente todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem do Evangelho. A pedra fundamental é Jesus Cristo. Eu te digo, tu és Pedro, tu és homem, tu és ovelha, tu és limitado, mas sobre esta pedra eterna é a rocha eterna. Aleluia!
o diabo corre, ele se prostra, não diante do Pedro, mas diante do Senhor Jesus Cristo. Agora esse Cristo nos envia, ele nos chama para ter uma vida. Agora tu não será mais pescadores de homens, de peixe, tu vai ser agora pescador doravante. Eu vou te constituir um pescador de almas, de homens. Que mensagem linda, é a mensagem do Evangelho. A nossa confiança está em Jesus Cristo, ele é a nossa única esperança. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A minha esperança é Jesus Cristo. Tu és Samuel, tu és homem, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja edificada em Cristo, ela é soberana. A igreja edificada em Cristo, ela tem o poder da palavra. O inferno tem que recuar. Bendito para sempre seja o nome da pedra, que é Jesus Cristo, a nossa única esperança. E aqui, queridos irmãos, esta é a mensagem. Conferências de aniversário. Uma igreja que tem vitória, uma igreja que tem Cristo como a sua pedra principal. A doutrina não é dos homens, a doutrina é dele. A doutrina é da sua palavra. Que Deus nesta manhã continue abençoando poderosamente a sua vida. Tem uma música muito linda de Vitorino Silva. Eu queria que você escutasse essa música. A letra dela é belíssima. Jesus Cristo, nele nós podemos confiar. É a nossa esperança. E que ele continue abençoando a sua vida. Aleluia. Amém.